O faxineiro se movia silencioso pela delegacia, invisível para os policiais que mal notavam a existência dele. Quando tiros explodiram no estacionamento subterrâneo, o jeito do corpo do Miguel mudou, mostrando treinamento que nenhum homem de limpeza devia ter. Será que esse homem ignorado, que passava dia esvaziando lixo e passando pano no chão, podia mesmo mudar o confronto mortal que estava acontecendo na frente deles? 10 anos atrás, Miguel Reis era capitão Reis do BOPE. Com 3 operações pesadas no Rio e treinamento especial que poucos policiais completam. Decisão tática dele salvou dezena de vidas numa operação de refém que deu errado na favela. Comando marcava ele para promoção. Colega falava o nome dele com respeito. Aí veio o confronto que levou metade do time dele e deixou bala alojada perigoso perto da coluna. Recuperação física levou 18 meses. A psicológica nunca terminou direito, quando a esposa não aguentou mais os pesadelos e o humor dele. Foi embora, deixando o guarda principal da filha, Emília, pro Miguel. Pensão policial não dava, mas ele precisava de trabalho com horário flexível para cuidar da filha de 8 anos. O cargo de faxineiro na 12ª DP oferecia isso. Turno da noite enquanto Emília dormia com vizinha dando olhada. Checagem de antecedente levantou sobrancelha, mas o delegado só fez que sim e guardou papelada. Seu passado é seu. Só mantém o lugar limpo, o delegado disse. Isso caía bem pro Miguel. Anonimato virou zona de conforto dele. Há 3 anos mantinha a existência quieta. Policial passava por ele sem cumprimentar. Ele ouvia detalhe de caso, política da delegacia, drama pessoal. Tudo invisível, só mais um móvel como bebedouro ou máquina de café. Reconhecia padrão que outro perdia. Notava inconsistência em depoimento de suspeito que vazava da sala de interrogatório, mas não dizia nada. Esse não era mais o mundo dele. Delegada Samantha Winter tinha chegado na 12ª DP há 6 meses, trazendo o currículo impressionante da homicídio no Rio. Aos 34 anos, ganhou distintivo de delegada com trabalho metódico e determinação sem dó. Taxa de caso resolvido dela era das mais altas do departamento, mas ficha pessoal anotava dificuldade de integração com time e excesso de autossuficiência. Ela comandava a delegacia como comandava a vida, precisão, controle e mínimo de envolvimento emocional. 3 anos divorciada, Samantha aprendeu que vulnerabilidade é luxo que carreira dela não permite. Viu mulher policial demais ser subestimada quando mostrava qualquer suavidade. Departamento dominado por homem respeitava a habilidade dela, mas mantinha distância da frieza calculada dela. Diferente dos colegas, Samantha notava o Miguel, não com interesse especial, mas com observação analítica que aplicava em tudo. Notou postura militar dele apesar da tentativa de esconder. Jeito que olho dele varria sala, saída, ameaça potencial e hábito impossível de desaprender. Uma vez ela derrubou foto de caso, e ele juntou sem olhar direto para as imagens pesada, a versão deliberada que sugeria familiaridade com violência. O que Samantha não via era a vida do Miguel fora da delegacia. Como ele checava a lição da Emília com cuidado toda manhã. Como ensinava ela xadrez para desenvolver pensamento estratégico. Como guardava a medalha de operação trancada. Mas mantinha jardinzinho pequeno na varanda do AP, 11 horas e Margarida que lembrava que vida ainda podia florir depois de devastação. Como voluntariava mês sim mês não no hospital militar. Sentando quieto com policial cujas feridas ficava invisível para os outros mas gritava alto para ele. Dignidade do Miguel não estava no que ele foi, mas em quem escolheu ser agora presente e responsável e intencionalmente sem importância. Até aquela terça comum quando o tiro mudou tudo. A 12ª DP virou caos às 9h37 da manhã. Suspeito de tráfico chamado Carlos Mendes estava sendo transferido de cela para presídio, quando comparsa dele armou emboscada no estacionamento subterrâneo da delegacia. 2 policial baleado, ferimento não fatal. Suspeito fugiu, e de algum jeito brecha de segurança deixou o homem armado acessar área segura. Delegado Renato bateu punho na mesa da sala de reunião. Quero saber como 3 homens armados entrou no nosso estacionamento sem alarme nenhum. Policial apontava dedo pro time de segurança. Segurança culpava equipamento velho. Dizia que alerta foi ignorado. Delegada Winter parada na janela revendo gravação do estacionamento no tablet. Câmera não mostra nada estranho até momento do ataque, relatou. Nenhuma entrada forçada, nenhum comportamento suspeito. Miguel estava trocando saco de lixo quando ouviu discussão acalorada. Hesitou, depois se aproximou.
Com licença, disse baixo. Todo mundo virou surpreso com a interrupção do faxineiro. O elevador de serviço tá com defeito. Às vezes responde chamada sem registrar no sistema. Delegada Winter franziu testa. E como você sabe disso exatamente? Eu uso para mover material de limpeza, Miguel explicou. Avisei há 3 semanas. Delegado Renato checou o registro de manutenção. Não tem relatório aqui. Miguel manteve contato visual. Preenchi formulário e deixei com o policial Daniel. Daniel, policial jovem com cara de mau humor eterno, deu de ombro. Não lembro de formulário nenhum do faxineiro. De qualquer forma, Samantha cortou. É irrelevante. Elevador de serviço precisa de cartão. Não se você fizer override, Miguel disse. O painel tem modo manutenção que... Obrigada pela contribuição, Samantha interrompeu fria. A gente cuida da investigação daqui. Quando Miguel virou para sair, acrescentou. Eles sabiam exatamente quando ia ser a transferência. Essa informação não era pública. Sala ficou em silêncio. Informação interna significava possível vazamento, perspectiva bem mais preocupante que brecha de segurança. Você tá sugerindo que alguém nosso ajudou nesse ataque? Delegado Renato perguntou, tensão evidente na voz. Miguel encontrou o olhar dele firme. Tô sugerindo checar quem acessou o cronograma de transferência. Samantha entrou entre eles. Você tá extrapolando, Sr. Reis. Volta para suas tarefas, por favor. Quando Miguel saiu, sentiu o olho da Samantha seguindo ele. Pela primeira vez, ela via ele de verdade, não como faxineiro, mas como variável desconhecida. Mente analítica dela já reavaliava ele, arquivando o conhecimento inesperado dele de sistema de segurança. Confiança dele entre policial. Mais tarde aquele dia, Miguel limpava a sala de intervalo quando Samantha entrou. Ela se serviu de café, depois virou para encarar ele direto. Seu registro diz que você foi PM militar. Miguel continuou limpando mesa. Bop, isso é mudança de carreira e tanto. Vida muda. A gente se adapta. Samantha estudou ele. Máscara profissional escorregou um pouco revelando curiosidade genuína. A teoria do elevador de serviço. Você acha mesmo que foi assim que eles entraram? Acho que vale checar antes de começar a suspeitar de colega de colaboração. Algo piscou na cara dela, surpresa com franqueza talvez ou reconhecimento da lógica. Por momento breve o olho dele se encontrou direito. Não superior para subordinado, não delegada para faxineiro. Só 2 pessoas reconhecendo algo familiar um no outro. Uma certa guarda, distância cuidadosa mantida do mundo. Momento passou rápido. Celular dela tocou e ela atendeu seca. Winter. Expressão endureceu enquanto ouvia. Tô indo. Quando passou pela porta, parou. Pra constar, eu tô checando o elevador. Miguel fez que sim, voltando pro trabalho. Depois que ela saiu, esperou 5 minutos. Depois foi para a sala de segurança. O segurança do dia, Bill, era veterano policial que reconhecia a existência do Miguel. E aí, Bill, posso dar olhada em algo no monitor? Bill deu de ombro. Fica à vontade. Tô indo pegar café. Quando o segurança saiu, Miguel rebobinou gravação do estacionamento daquela manhã, procurando o que sabia que outro podia perder. Não óbvio, ataque em si, mas sinal sutil antes, preparação que ninguém notou. Aviso que todo mundo ignorou. O AP do Miguel era simples mas impecável. Canto militar na cama, livro organizado por assunto e autor, xadrez montado permanente na janela. Emília estava na mãe aquela semana. Arranjo judicial que ele aceitava sem reclamar, mesmo vazio do AP ecoando no peito dele. Abriu o notebook e puxou o esquema do elevador de serviço que baixou do site do fabricante. Função override precisava timing específico no teclado? Algo que maioria não saberia. Mas óbvio para quem tem experiência em sistema de segurança. Enquanto estudava detalhe técnico, o celular vibrou com o texto do Bill. Delegada Winter perguntando sobre você. Achei que devia saber. Miguel não se surpreendeu. Samantha Winter não parecia alguém que deixava a ponta solta. Fechou o esquema e abriu o navegador seguro, entrando o credencial de vida que deixou para trás. Acesso ao banco de dados ainda funcionava. Algum descuido administrativo no sistema que ele nunca apontou. Pesquisou Carlos Mendes. Registro oficial mínimo. Tráfico suspeita de ligação com facção, sem conexão conhecida com organização maior. Mas Miguel cavou fundo. Cruzando associado, localização padrão. Às 3 horas da manhã, identificou 3 possíveis esconderijos onde Mendes podia estar. Policial Jenkins aproximou do Miguel na manhã seguinte enquanto ele passava pano no saguão da delegacia.
Ei, você é o Reis, né? Policial jovem mexeu desconfortável. Sobre ontem a coisa do elevador. Acontece que você estava certo. Acharam prova que alguém mexeu nele. Miguel fez que sim, continuando passar pano. Delegada Winter tá liderando investigação agora. Jenkins continuou. Tá mandando a gente checar todo mundo que tinha acesso ao cronograma de transferência. Bom, Miguel disse simples. Jenkins hesitou. Você foi militar de verdade. Bill comentou que você era operador pesado antigamente. Força especial. Bill fala demais. Talvez. Jenkins levantou para ir. Ou talvez seja a hora alguém saber quem você é de verdade. Quando Jenkins saiu, Miguel notou Samantha olhando da escada. O olho dele se encontrou breve antes dela sumir lá em cima. Mais tarde aquela tarde, Miguel consertava cano vazando no banheiro feminino quando Samantha entrou, claramente sem saber da presença dele no armário de manutenção. Parou na pia, jogando água fria no rosto. No reflexo do espelho, Miguel viu cansaço marcado na cara dela. Parecia mais nova de algum jeito, vulnerável de forma que nunca deixava outro ver. Quando notou ele no espelho, assustou. Depois rápido remontou máscara profissional. Senhor Reis não sabia. Consertando pia, explicou mostrando chave inglesa. Quase pronto. Ela fez que sim, rígida. Depois surpreendeu ele. Você estava certo sobre o elevador e o cronograma de transferência. Só 6 pessoas tinham acesso. Tamo investigando cada uma. Miguel apertou conexão final. Checa registro de telefone do policial Daniel. Olho da Samantha estreitou. Por que Daniel especificamente? Cunhado dele foi preso mês passado pela narcótico. Mesma equipe que trouxe o Mendes. Como você sabe disso? Miguel saiu do armário, guardando ferramenta no cinto. Gente conversa perto do faxineiro. Esquece que eu tô ali. Por um momento Samantha pareceu que ia exigir mais informação. Mas em vez disso só perguntou. Tem mais alguma coisa que você ouviu que pode ser relevante? Mendes tem namorada com casa em Vila Madalena, Rua Girassol 1214. Máscara profissional da Samantha rachou leve. Tamo procurando conexão com Vila Madalena há 2 dias. Como? Miguel virou para sair. Policial Collins faz ligação pessoal na mesa dele. Alta. Espera, Samantha chamou atrás dele. Quando parou, ela pareceu lutar com o que dizer. Se ouvir mais alguma coisa, eu aviso, Miguel completou para ela. Aquela noite, enquanto Miguel preparava jantar, macarrão simples para um. Celular tocou. Número desconhecido. Reis atendeu cauteloso. É a delegada Winter. Voz dela tensa e profissional. Achamos o Mendes no endereço da Vila Madalena, mas também achamos prova de operação maior. Vários carregamentos chegando amanhã à noite. Pausa breve. Achei que você devia saber que sua informação ajudou. Bom saber. Outra pausa. Mais longa dessa vez. O delegado quer saber minha fonte. Eu disse que era confidencial. Obrigado. Não me faz arrepender, Reis. Depois que desligou, Miguel sentou na mesa da cozinha, olhando o tabuleiro de xadrez. Moveu o cavalo para frente, abrindo nova linha de ataque. Pela primeira vez em ano, sentiu tensão familiar no ombro. Antecipação antes de operação. Tinha prometido ficar fora, invisível. Mas alguns instintos não dá para suprimir para sempre. Celular vibrou de novo. Emília mandando foto do projeto de ciência dela. Vulcão simples. Mas sorriso dela irradiava orgulho. Era por isso que ele ficava na sombra. Era o que importava agora. Mas enquanto mandava texto de incentivo, Miguel sabia que algo mudou. Alguém viu através da invisibilidade cuidadosa dele. E apesar do bom senso, parte dele gostava disso. A delegacia pulsava com energia nova. Depois de localizar Mendes, foco mudou para carregamento maior de droga marcado para aquela noite. Policial preparava equipamento tático. Enquanto o delegado finalizava detalhe operacional, Miguel mantinha rotina, limpando metódico. Mas sentido ficava alto, pegando o fragmento do plano da operação. Na hora do almoço, Miguel sentou sozinho num banco do lado de fora, revendo o mapa mental do bairro de Galpão onde carregamento era esperado. A área mudou desde tempo dele na polícia, mas princípio certo ficava igual. Ponto de entrada, posição defensiva, rota de fuga. Posso sentar? Miguel olhou para cima e viu o policial Jenkins parado com um sanduíche na mão. País livre, Miguel respondeu, abrindo espaço. Comeram em silêncio companheiro até Jenkins falar. Você parece tenso hoje. Só pensando na operação hoje à noite. Quando Miguel não respondeu, Jenkins continuou.
Todo mundo tá falando como o delegada Winter de repente teve informação sobre o Mendes. Uns acham que ela tem informante. Outros dizem que ela mesma descobriu. Estudou cara impassível do Miguel. Time engraçado depois da conversa de vocês. Miguel manteve expressão neutra. Delegada Winter é boa no trabalho dela. É mesmo. Jenkins amassou a embalagem do sanduíche. Ela também tá perguntando sobre seu histórico militar. Nada oficial, só pergunta aqui e ali. Não tem muito pra achar. Jenkins bufou. Certo. Sabe, pra faxineiro. Você tá fazendo metade da delegacia repensar você. Bill da segurança diz que você era operador pesado antigamente. Força especial. Bill fala demais. Talvez. Jenkins levantou pra ir. Ou talvez seja a hora alguém saber quem você é de verdade. Quando Jenkins saiu, Miguel notou Samantha olhando da janela do segundo andar. Olho dele se encontrou breve antes dela virar. Mais tarde aquela tarde, enquanto Miguel esvaziava a lixeira na sala dos delegados, ouviu o delegado Renato e Samantha em discussão acalorada. O galpão tem 3 acessos, mas a gente não tem pessoal suficiente para cobrir tudo seguro, Samantha argumentou. Então foca na entrada principal, Renato rebateu. É onde troca vai acontecer. E deixa fundo exposto. Eles vão sumir no momento que sentirem algo errado. Temos o que temos, delegada. Faz dar certo. Depois que Renato saiu, Samantha ficou na frente do quadro branco, olhando o layout do galpão com intensidade frustrada. Quando percebeu Miguel ali, não dispensou como antes. Problema na operação? Perguntou baixo. Ela hesitou, depois apontou pro diagrama. Precisa cobrir toda a saída, mas tamo curto de efetivo. 3 times seria ideal. Miguel estudou layout. Canto Nordeste tem visibilidade ruim. Dá num beco cego. Apontou outra seção. Essa doca de carga provavelmente tá sem uso. Prédio do lado foi interditado ano passado. Faz rota de fuga perfeita. Samantha olhou para ele. Como você sabe que prédio foi interditado? Leio notícia local. Miguel apagou parte do diagrama dela e redesenhou. Se posicionar time aqui em vez. Consegue monitorar entrada lateral e doca de carga. Cobertura melhor com o mesmo pessoal. Ela estudou o ajuste dele, depois fez que sim devagar. Pode funcionar. Olhou para ele com curiosidade nova. Você não foi sobope, né? Miguel começou a juntar lixo de novo. Importa agora? Pode importar hoje à noite. Encontrou o olhar dela firme. Sou faxineiro, delegada Winter. É só isso. Quando virou para sair, ela chamou atrás dele. Miguel. Uso do primeiro nome parou ele. Seja o que você foi antes, acho que você era bom nisso. Aquela noite, enquanto o policial preparava para a operação, Miguel terminou o turno e foi pro vestiário. Trocou pra roupa de rua, depois sentou no banco, lutando com o instinto competindo. Ir embora, ir pra casa, ficar fora. Mas algo puxava ele pra sala de operação onde o briefing final acontecia. Parou na porta sem ser notado pela maioria. Samantha apontava pro diagrama do galpão detalhando posição de time e protocolo de comunicação. Quando terminou, o policial começou a sair, indo pros veículos. Ela olhou para cima e viu Miguel Reis. Aproximou dele. Turno acabou, né? Sim. Estudou ele, entendimento nascendo no olho dela. Você quer entrar nisso? Você não disse isso. Não precisei. Baixou voz. Pesquisei seu registro. O que consegui acessar, pelo menos. Parte significativa classificada. Miguel ficou em silêncio. 3 coração roxo, estrela de prata. Mantinha contato visual. Algo em operação no Rio que tá bem censurado. História antiga. Talvez. Olhou pros policial saindo. Mas hoje à noite tamo curto de mão e indo pra situação incerta. Hesitou. Não tô te pedindo pra vir. Tô só dizendo que se você acontecer de estar por perto como civil. Eu tenho filha, Miguel disse baixo. Samantha fez que sim. Eu sei. Emília, né? 8 anos. Sua ex tem ela essa semana. Quando a expressão do Miguel endureceu, ela acrescentou. Sou delegada. Eu investigo. Antes que ele pudesse responder, rádio dela chiou. Delegada Winter, tamo pronto pra sair. Tô indo. Deu o último olhar pro Miguel. O que você decidir, operação centrada no galpão 17, Rua Dixon. Virou pra sair, depois acrescentou. Pra constar, acho que Emília tem pai que ela pode ter orgulho. Seja o que ele escolher fazer hoje à noite. Enquanto Samantha se juntava ao time dela, Miguel voltou pro armário dele. Abriu e olhou foto pequena da Emília colada dentro. Abaixo ficava celular, chave, carteira.
Nada que refletia a vida antiga dele. Deixou aquilo para trás. Pensamento tático, risco calculado, responsabilidade de vida de outro na mão dele. Depois de 10 minutos de quietude, Miguel fechou o armário e saiu da delegacia. Entrou no sedã 10 anos dele e dirigiu para casa, como fazia toda noite. Mas 3 quarteirão do AP, virou à direita em vez de esquerda, indo pro bairro de Galpão. Alguma escolha não é escolha de verdade. 2 horas depois, posicionado num telhado com vista pro Galpão 17. Miguel observava pela binóculo enquanto a operação da Samantha se desenrolava. A abordagem tática dela era sólida. Mas ele viu o que ela não viu, quarta saída parcialmente escondida atrás de container empilhado. E mais preocupante, 2 vigia armado que ela não via da posição dela. Miguel pegou o celular e ligou o número que ela ligou antes. O Inter atendeu tensa. Canto Nordeste atrás dos container. 2 homens armados e outra saída. Silêncio breve. Reis, eles estão esperando vocês avançar. Aí vão flanquear por trás. Como você sabe disso? Porque é o que eu teria planejado. Pausou. Vocês precisam de alguém cobrindo as costas. Outro silêncio. Depois, fica onde tá. Olha só, não engaja. Voz dela endureceu. Tô falando sério, Reis. Se eu interferir, só para equilibrar a parada, respondeu, desligando. Miguel observou enquanto Samantha reposicionou discreto um dos times dela para cobrir saída escondida. Peça tava em movimento agora. E apesar de ano de desapego determinado, ele se sentia mais vivo que em muito tempo. Operação desabou em caos às 23h42. O que devia ser prisão coordenada virou tiroteio, quando um dos traficantes avistou o policial disfarçado. Tiro veio de direção múltipla. Policial se jogou atrás de carro e container. Do telhado dele, Miguel acompanhava padrão de movimento, identificando atirador e passando posição para Samantha por mensagem. Ela coordenava time baseada na informação dele, ganhando vantagem tática aos poucos. Aí Miguel viu policial Daniel saindo da posição dele, se movendo suspeito pro escritório do Galpão. Pelo binóculo, Miguel via Daniel no celular, gesticulando urgente, não chamando reforço, avisando alguém. Boa jogada, Miguel murmurou, mandando texto pra Samantha. Daniel tá comprometido, indo pro escritório, provavelmente avisando o alvo principal. Nenhuma resposta. Miguel varreu caos abaixo e localizou Samantha encurralada atrás de viatura, separada do rádio, sem checar celular. Posição dela exposta com cobertura limitada e rota de fuga sem visão. 3 homens armados trabalhando metódico para a posição dela. 2 minutos mais e iam ter linha de tiro limpa. Hora de decidir. Miguel desceu do telhado, se movendo silencioso pela sombra pro perímetro do galpão. Pegou pistola descartada de traficante inconsciente e checou o magazine. 4 tiros sobrando. Não ideal, mas dá para trabalhar. Mantendo cobertura. Navegou para a posição da Samantha. Quando um dos atiradores se separou dos companheiros, Miguel atacou. Mata-leão rápido, pressão precisa na carótida. Homem desabou silencioso. Fora. Miguel avançou calculando o ângulo e timing. O segundo homem nunca viu ele vindo. Golpe atrás do joelho, depois têmpora quando caiu. 2 fora. O terceiro virou com som. Arma levantada. Miguel rolou quando bala lascou concreto do lado dele. Subiu, atirando 2 tiros preciso. Atirador caiu. 3 fora. Olho da Samantha arregalou quando Miguel apareceu do lado dela. Que porra você tá fazendo aqui? Sussurrou, salvando sua operação. Fez que sim pro escritório do galpão. Daniel tá lá dentro. É seu vazamento. Você não pode saber isso. Ele tá no celular o tempo todo avisando alguém. Checa rastreador de pessoal. Samantha puxou o mapa digital no celular mostrando posição de todo policial. Marcador do Daniel tava mesmo no escritório, longe da posição dele. Preciso chegar lá, disse, avaliando o terreno aberto entre eles e escritório. Exposto demais. Espera reforço. Até lá, qualquer prova lá dentro pode ser destruída. Miguel reconheceu determinação no olho dela. Mesmo olhar que viu no próprio reflexo antes de missão difícil. Vou criar distração. Lado leste, 30 segundos. Quando ouvir, corre. Não para. Antes que ela pudesse protestar, ele sumiu, se movendo pela sombra para a pilha de tambor vazio. Posicionou, depois mandou texto para celular de todo o policial. Todas unidades convergir leste para apreensão de suspeito. Depois derrubou o tambor de metal, criando trovão que atraiu tiro de posição múltipla.
Policial respondendo tanto texto quanto barulho começou a mover pro lado leste. Samantha aproveitou, correndo pelo terreno aberto pro escritório. Miguel deu cobertura com 2 tiros restantes. Depois recuou quando o fogo de retorno intensificou. Dentro do escritório, Samantha confrontou Daniel enquanto ele apagava arquivo do computador. Prendeu ele na mira enquanto garantia prova digital provando ligação dele com operação de tráfico. Prisão do cunhado fez ele vulnerável à chantagem, que evoluiu para participação voluntária por grana. À meia-noite, operação tava sob controle. Múltipla prisão feita, carregamento apreendido, 2 policial baleado mais estável. Delegado Renato reuniu time para debriefing em viatura de comando. Miguel observava de longe, preparando para assumir sem ser notado. Delegada Winter Renato anunciou. Trabalho excepcional coordenando resposta depois que a operação saiu do controle. Seu ajuste tático salvou vida hoje à noite. Samantha parada, uniforme sujo de combate mas postura firme. Senhor, eu tive ajuda. Olhou direto pro Miguel. Senhor Reis forneceu inteligência crítica e apoio. Policial reunido virou para olhar o faxineiro. Sussurro correu pelo grupo. O faxineiro? Ex-capitão Miguel Reis? Samantha corrigiu. BOP, operação especial. Visão tática dele identificou nossa brecha de segurança e ajudou a gente localizar o Mendes. Parou. E hoje à noite ele salvou vida de múltiplo policial, incluindo a minha. Renato estudou Miguel com olho novo. É verdade? Miguel deu de ombro. Tava por perto. Engajou o suspeito armado sem autorização. Oficial de assuntos interno anotou. Isso é violação séria. Ele agiu como civil em defesa de policial sob ameaça iminente. Samantha interrompeu. Qualquer cidadão tem esse direito. Oficial de assuntos interno franziu testa. Mesmo assim, precisamos de depoimento completo. E claro, Samantha cortou suave. Eu mesma garanto que Sr. Reis coopera totalmente amanhã. Quando o debriefing acabou, o policial aproximou do Miguel, uns oferecendo aperto de mão, outros só fazendo que sim com respeito novo. O homem invisível de repente virou centro de atenção. Samantha se juntou a ele enquanto multidão dispersava. Você desobedeceu ordem direta de ficar parado. Tecnicamente não tô sob seu comando. Sombra de sorriso passou no lábio dela. Sorte sua. Ficaram em silêncio confortável, olhando ambulância e viatura saindo. Você podia voltar, sabe, disse finalmente. Com seu histórico qualquer delegacia. Não. Estudou ele, entendendo mais que dizia em voz. Pra Emília. Fez que sim. Pra nós dois. Enquanto o amanhecer quebrava no horizonte, Miguel Reis voltou pra delegacia. Não como herói, mas como faxineiro, com chave tilintando na cintura, pronto pra limpar depois de mais uma noite de caos. Só que agora, quando o policial passava, via ele. Via de verdade. 2 dias depois da operação no galpão, Miguel consertava a luz piscando na sala de prova quando Samantha entrou. Colocou envelope e manilha na mesa. Gravação de câmera de segurança do galpão, explicou. Achei que você ia querer ver algo. Miguel desceu da escada. Eu tava lá. Não tem muito que eu precise ver. Essa é de antes da gente chegar. Abriu o notebook que veio com envelope. Câmera do prédio do lado pegou isso. Gravação mostrava SUV preto chegando no galpão 3 horas antes da operação. Homem saiu. Alto, postura militar, rosto parcialmente escondido. Tá dizendo algo pra você? Samantha perguntou, observando a reação dele de perto. Cara do Miguel ficou impassível, mas mão direita apertou quase imperceptível a chave de fenda que segurava. Deveria? Identidade do homem não tá clara, mas padrão de movimento combina com treinamento militar especializado. Parou. Parecido com o seu. Muito veterano por aí. Verdade. Fechou o notebook. Mas não muitos reconheceriam esse homem específico. E teriam motivo para tensionar. Encontrou o olho dele direto. O que você não tá me contando, Miguel? Ele voltou para a escada, continuando o trabalho na luz. Todo mundo tem fantasma, delegada. Alguns é melhor deixar quieto. Não quando tá conectado com investigação ativa. Miguel desceu de novo, encarando ela direito. O homem no vídeo é Marcos Shepard, ex-BOP Delta. Servimos juntos no Rio. Parou. Última vez que eu vi, tava em contrato de segurança privada de legalidade duvidosa. Ele tá conectado com operação de tráfico. Se ele tá envolvido, é maior que droga. Expressão do Miguel escureceu. Shepard não move produto. Move gente, informação, às vezes arma. Samantha absorveu isso.
Por que você não mencionou essa conexão antes? Porque não tenho certeza que é conexão. Shepard e eu temos história. História complicada. Ela estudou ele, sentindo profundidade debaixo das palavras cuidadosa dele. Do tipo que mata gente. Do tipo que eu deixei pra trás pelo bem da Emília. Pegou ferramenta dele. Se Shepard tá envolvido, toma cuidado. Não é alguém que você confronta direto. Quando Miguel virou pra sair, Samantha pegou o braço dele. Toque foi breve mas elétrico. Primeiro contato físico entre eles. Você não precisa enfrentar isso sozinho. Olho dele se encontrou. Corrente de entendimento passando entre eles. Não romântico, ainda não. Mas algo igualmente poderoso. Reconhecimento. Dois guerreiros reconhecendo cicatriz de batalha um do outro. Alguma luta, disse baixo. É melhor lutar da sombra. Manhã de segunda chegou com normalidade estranha. Miguel passava pano no chão, trocava lâmpada, desentupia pia. Mesma rotina de 3 anos. Mas tudo mudou sutil. Policial Jenkins fez continência casual quando cruzaram no corredor. Sargento da recepção empurrou café fresco para ele sem comentário. 2 delegados abriram espaço respeitoso quando ele precisava limpar a área deles. Nenhuma fala grande ou cerimônia marcou transição dele de invisível para visto. Só pequeno reconhecimento que correu pela delegacia. Reconhecimento quieto que gente extraordinária às vezes se esconde em papel comum. Delegado Renato chamou Miguel na sala dele aquela tarde. Reis, delegado, começou desajeitado. O departamento quer reconhecer formalmente sua ajuda no caso Mendes. Miguel ficou de pé. Não precisa, senhor. Mesmo assim, Renato empurrou caixinha pequena na mesa dele. Dentro tinha comenda civil. Ia ter mais, mas delegada Winter insistiu que respeitamos sua preferência por privacidade. Miguel fez que sim, apreciando o entendimento da Samantha. A coisa é, Renato continuou. Tem vaga aberta. Consultor de segurança, horário flexível, salário melhor que o atual, tô confortável onde tô. Renato estudou ele. Sua filha talvez aprecie a upgrade. Miguel pensou nisso. Vou pensar. Quando voltou pro armário de limpeza, achou desenho de criança colado na porta. Boneco palito de uniforme azul parado do lado de figura menor com Maria Chiquinhas. Meu pai, escrito em letra torta. Reconheceu arte da Emília na hora, mas ficou confuso. Ela não ia na delegacia há mês. Dentro do armário, achou o bilhete da Samantha. Emília deixou isso na escola dela. Achei que você ia querer aqui em vez de arquivado. À noite, quando Miguel saía, achou Samantha esperando no estacionamento do lado do carro dele. Indo pra casa? Perguntou. Emília volta hoje à noite. Fazendo o jantar favorito dela. Samantha fez que sim. A vaga de consultor de segurança. Renato comentou que ofereceu pra você. Notícia corre rápido. É boa combinação. Você ainda tem flexibilidade pra Emília, mas com trabalho que usa mais do seu talento. Miguel encostou no carro. Por que isso importa pra você? Ela pensou na pergunta sério. Porque talento não deve ser desperdiçado. Porque todo mundo merece segunda chance de ser quem é de verdade. Parou. Porque eu podia usar alguém que vê o que outro perde. Parceiro? Perguntou, ponta de diversão no olho. Colega, corrigiu, mas com calor na voz. Por enquanto. Ficaram em silêncio confortável, ar da noite fresco ao redor deles. Nenhuma declaração, nenhuma promessa dramática. Só possibilidade esticando entre eles como caminho não mapeado. Quando Miguel abriu a porta do carro, Samantha esticou mão. Não em gratidão ou saudação, mas em oferta. Da próxima vez, disse baixo. Você não precisa lutar sozinho. Miguel olhou a mão esticada dela. Gesto simples mas profundo. Mais significativo que qualquer palavra podia ser. Depois de momento de hesitação, pegou. Aperto firme e breve. Nenhuma promessa foi feita em voz alta. Nenhuma precisava. Naquele aperto de mão vivia reconhecimento do que os dois entendiam. Que força às vezes significa aceitar ajuda. Que batalha lutada junto custa menos que lutada sozinho. Enquanto dirigia para casa preparar para a volta da Emília, Miguel se pegou fazendo algo não familiar, planejando além de amanhã. Há 3 anos existia dia a dia. Futuro deliberadamente não pensado. Agora a possibilidade piscava na borda dos pensamentos dele. Na manhã seguinte, Miguel chegou na delegacia carregando não só ferramenta de manutenção, mas também pasta com aplicação para a vaga de consultor de segurança. Quando colocou na mesa do Renato, o delegado só fez que sim como se nunca duvidasse do resultado. No corredor do lado de fora, Miguel passou o quadro de aviso onde comenda e conquista ficava exposta.
Citação civil dele pendurada no canto. Sem foto, sem alarde. Só nome dele e reconhecimento simples de serviço acima de si. Não parou para olhar. Reconhecimento que importava não tava em placa ou elogio público. Vivia em desenho da Emília, orgulhoso na geladeira dele. No respeito agora evidente no olho dos colegas. No entendimento quieto da Samantha dos limite e força dele. Quando dobrou esquina, quase trombou com Samantha. Café na mão, pasta de caso debaixo do braço. Bom dia, disse, máscara profissional amolecida leve na borda. Bom dia, respondeu, continuando pro armário de manutenção. Nenhuma declaração dramática, nenhuma transformação repentina, só duas pessoas com passado complicado, avançando um passo de cada vez, achando talvez que invisibilidade não era proteção, mas isolamento. Que ser visto de verdade, era aterrorizante e necessário na mesma medida. Fim. Upgrade to Super Grok.